Boa tarde, senhores ministros, colegas e demais autoridades presentes. É realmente uma satisfação nossa de podermos participar desse evento e, muito mais do que as questões legais, pretendo trazer aqui aquilo que considero a essência de uma audiência pública, que é o ponto de vista dos mais variados, mas no nosso caso, daqueles que são os pagadores do ECAD, no meu caso em especial, que represento 4 cidades, Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, e cerca de 2.000 empresas ligadas ao setor do turismo na nossa região. Obviamente que todos os pontos de vista trazidos aqui são extremamente válidos e considero a tarefa que os senhores têm pela frente histórica. Nós estamos aqui de alguma maneira fazendo história porque estamos falando do direito entrelaçado com as questões da tecnologia. No nosso caso, eu sou advogado, sou hoteleiro e sou radialista, funções que a princípio não parecem convergentes, mas para esse caso parecem bastante entrelaçadas. Acompanhei o rádio no meu tempo desde o período do disco, passando por todos os processos, basicamente até os dias atuais. Eu sou um homem do interior e as nossas cidades na nossa região, como de resto em todo o Brasil, são caracterizadas pelo crescimento ao redor das igrejas. E as igrejas eram aquelas encarregadas de fazer a comunicação. O padre colocava uma caixa de som no alto da igreja e transmitia ali as informações, eventualmente algumas músicas também. Com o tempo as cidades foram crescendo e aquela caixa de som ficou insuficiente para comunicar a todas as pessoas. A solução foi os serviços de alto-falantes espalhados pela cidade. Quando os colegas falam de streaming aqui, o que é para mim o streaming, que trabalho com esse meio desde os 15 anos de idade? Nada mais é do que caixas de som espalhadas no bolso de cada um de nós por conta de smartphones, de tablets, de computadores. E se perguntou aqui qual a vantagem disso para o autor da obra. A vantagem é que no interior, por exemplo, algumas rádios não pegam bem. Eu não consigo ouvir bem a música do autor, mas eu tenho internet e consigo ouvir a música bem por causa do streaming. Há um lucro indireto aí, reverso? Há, porque o autor consegue levar a música dele até mim com melhor qualidade. Devo pagar, se for simulcasting, a mais por isso? Entendo que não. Quando vim para cá, peguei ontem um táxi no aeroporto, conversando com o taxista, ele perguntou se gostava de música, disse que sim, me perguntou que música o senhor gosta. Olha, estava ouvindo agora no aeroporto alguma coisa sobre os 100 anos do Frank Sinatra. Ele pegou o telefone dele, sintonizou no Bluetooth do seu carro e começou a tocar, através do Deezer, Frank Sinatra. Quando é que os taxistas começarão a pagar o ECAD? Essa é uma reflexão. Quarto de hotel é o nosso táxi. Por que nós temos que pagar o ECAD por quarto de hotel, se, como foi sustentado aqui, nós só transmitimos aquilo que já está passando em uma TV aberta ou fechada, paga, que já paga o ECAD. O táxi tem o mesmo fundamento do quarto de hotel. A mesma coisa serve para serviços jornalísticos, por exemplo, que também estão sob a guarda dos direitos autorais, fazendo uma analogia. Um jornal do boteco da esquina da nossa casa
deve pagar mais por direitos autorais, porque mais pessoas o consultarão sobre o balcão, do que aquele jornal que vem para um gabinete, onde uma pessoa leia? O streaming é isso. Ajuda a difundir a obra, se feita de forma simulcasting. Faz com que mais pessoas se beneficiem, não apenas o ouvinte, mas também o autor da obra. Nós temos um ditado, creio que muitas pessoas utilizem esse ditado pelo país afora, que o olho do dono engorda o boi. E eu vi alguns colegas aqui sustentarem que há muitos intermediários até que o dinheiro chegue aonde deve chegar. E é verdade. Eu não compreendo direito essa tutela que se coloca de uma forma bastante agressiva sobre o artista. Se eu fosse um artista com alguma qualidade musical que as pessoas buscassem a minha música, por exemplo, eu negociaria meus direitos autorais diretamente com os reprodutores, com as rádios. A minha gravadora faria isso, o meu agente faria isso. Porque quando a gente busca o Deezer, um artista custa $5, outro artista custa $10, porque é uma relação de mercado e também de interesse. E alguns sequer estão ali, por exemplo, no Deezer, porque, como foi mostrado, alguns entendem que isso não é benéfico para suas carreiras. É o mercado regulando. É o artista recebendo direto. O que não pode é nós, lá na ponta, sermos cobrados, eventualmente, de uma forma absolutamente incoerente. Não discuto aqui se devemos ou não pagar o direito autoral. Entendo que devemos. Não é, para mim, uma disputa, como foi dito aqui antes, e é o único reparo que faço em todas as observações que os colegas que me precederam fizeram, entre aqueles que querem arrecadar e aqueles que não querem pagar. Não se trata de não querer pagar. Se trata de querer pagar, mas de uma forma justa, livre, com regras. Por que eu digo isso? Porque o ECAD está mandando para todo o setor hoteleiro uma cartinha que está dizendo o seguinte, leio: o ECAD sempre procurou entender as características do setor hoteleiro adotando critérios de cobrança dos direitos autorais de execução pública musical, alinhados com a realidade de cada estabelecimento. No que se refere à cobrança por aposentos, há alguns anos, o valor da retribuição autoral é calculado com base na taxa média de ocupação anual e na média diária de utilização dos aparelhos, rádio ou TV, conforme pesquisa realizada pelo IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. É um critério válido ou é um critério vago? O IBOP, sabemos todos nós, é uma entidade que quase nenhum de nós tem dúvidas. Todos nós temos certezas sobre o IBOP. O IBOP é aquela empresa que consegue errar em mais de 20 pontos percentuais um segundo turno de eleição presidencial. Como ele consegue medir para que isso gere uma obrigação para que eu pague a taxa de ocupação do meu hotel e a quantidade de aparelhos ligados naquele mês no meu hotel? É impossível que o IBOP consiga fazer isso. Essa taxa, então, que eu recolho é uma taxa justa? Ou é como já decidiu essa casa no que diz respeito à questão do consumo de água? Se avalia conforme a taxa média ou o real consumo? Essa casa já se pronunciou sobre isso. É sobre o consumo efetivo e não a taxa média.
Nem nós, Excelência, sabemos direito qual é a nossa taxa média de ocupação geral na nossa região e sequer as secretarias de turismo possuem esses dados. Como o IBOP vai saber disso? E é assim que nós estamos pagando, inclusive para pagar os retroativos. E não falo de grandes hotéis, a característica da minha região são de hotéis familiares. Um hotel acabou de pagar para o ECAD R$25 mil de atrasados, ela não sabe com base em quê? Embora tenha questionado o ECAD, com que critérios aqueles atrasados chegaram até ela? Isso vai fazendo com que nós lotemos o judiciário nessas discussões por causa daquilo que pode ser considerado uma fúria arrecadatória do ECAD. Os direitos são devidos, nós compreendemos isso, mas não conforme a cara do freguês, que é o que está acontecendo hoje no que diz respeito ao nosso segmento. Porque nesta carta o ECAD também diz que oferecerá descontos de 15% a 60%, dependendo da característica socioeconômica do empreendimento, que é um critério vago, da região aonde ele está localizado, outro critério vago, e do estado aonde está situada essa região. No meu caso, Rio Grande do Sul, que sequer os salários está pagando do funcionalismo de forma correta, está parcelando. Vai cair o valor do ECAD que eu pago? Então, essa audiência pública é fantástica para que nós possamos estabelecer regras e que nós tenhamos, excelências, segurança jurídica no pagamento das taxas e daquilo que nós devemos pagar. Mais uma vez, repito, entendo que nós devemos pagar os direitos autorais, mas com critérios. Execução pública. O que é execução pública dentro de um hotel? É considerado, inclusive, há decisões nesta casa também, de que naquele momento em que a pessoa ocupa um apartamento de hotel com uma televisão, é residência. Devemos pagar ECAD por isso? As lojas. E aí trago esse tema apenas para fazer uma criação jurídica do lucro indireto reverso. Há um entendimento de que uma loja que utilize som torna o ambiente, música, torna o ambiente mais confortável e com isso deve pagar ECAD. Há, através do streaming, como eu disse, quanto mais um autor é ouvido e conhecido, desde que a gente pague o órgão gerador, e uma loja, por exemplo, ou mesmo um hotel, não tem como atividade principal a reprodução de música, e nós já pagamos, como eu disse, ou a TV a cabo, ou a loja pagou o serviço de streaming, há o lucro indireto reverso. Aquele autor ficou mais conhecido, a sua música é mais famosa, o seu show valerá mais. Porque se vale o lucro indireto num sentido, deve valer em outro sentido. Espero que os senhores consigam, e certamente conseguirão, nos oferecer esta segurança jurídica que precisamos para que nós possamos pagar o justo e nada mais do que o justo no que diz respeito aos direitos. Se há direito do autor, há direito do pagador dos impostos também. Obrigado.